Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Tá todo mundo falando da bilheteria de Superman. Uns dizem que foi um fracasso, outros que foi o renascimento do DCU. Mas, e se eu te disser que os dois lados estão errados? E ao mesmo tempo, certos? Sim, o número é real, 588 milhões. Mas o que esse número esconde é muito mais interessante do que a maioria percebeu. E o mais absurdo? Pode ser o maior acerto de James Gunn, mesmo sem quebrar recorde nenhum. Se você gosta de análise com base, sem fanboyzice, aqui é o seu lugar. O canal tá prestes a bater uma meta importante, e se você se inscrever agora, além de ajudar a manter esse conteúdo vivo, você passa a fazer parte da nossa resistência geek. Uma galera que quer entender, e não só consumir. E claro, aqui a gente entrega tudo com clareza, sem enrolação. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Ah! E comenta aqui embaixo de onde você tá assistindo. Quero saber a cidade e o país de cada sentinela espalhado por esse universo nerd. Eu leio todos. Quando a Warner anunciou que Superman tinha fechado o fim de semana de estreia com 125 milhões só no ZWA, parecia o início de uma era. Foi a maior abertura doméstica da história do personagem. Mas dias depois, quando os portais começaram a divulgar a bilheteria total mundial, 580 milhões, veio a avalanche. Não bateu o bilhão. Não passou Man of Steel. Flopou. Só que aí entra o paradoxo. Como um filme pode ser o maior lançamento de Superman em território americano e ainda assim ser chamado de decepção? O que exatamente o público esperava? 1 bilhão? Um milagre financeiro logo no primeiro reboot do DCU? A internet comprou essa briga como se fosse um UFC entre Henry Cavill e James Gunn. E ninguém percebeu que a pergunta mais importante não é fez mais que o anterior? Mas sim, fez dinheiro de verdade ou não? Só que antes de mergulhar nos lucros, tem um fator emocional que muita gente ignorou. E ele pode explicar por que a cobrança em cima desse filme foi tão brutal. Eu vou te mostrar isso agora. Essa é a pergunta que mais divide os fóruns, os vídeos de crítica e até a própria bolha nerd no Twitter. Porque enquanto alguns juram que Superman foi um prejuízo disfarçado, os números contam uma história mais complexa. E sim, mais favorável ao estúdio do que muitos querem admitir. Vamos aos fatos. O filme teve um orçamento de produção de 220 milhões. A primeira fórmula mais aceita em Hollywood diz que para se pagar, um filme precisa faturar 2,5 vezes o valor da produção, considerando os custos de marketing e o corte dos cinemas. Isso colocaria o ponto de equilíbrio em 550 milhões. Superman já passou disso. Fechou com 588 milhões globais. Tecnicamente sim, deu lucro. Mas existe uma segunda fórmula, usada por analistas de mercado. Ela soma o custo de produção ao de marketing e multiplica tudo por 1,5. E aqui entra uma divergência séria. Enquanto a Variety diz que o marketing custou 125 milhões, outras fontes mais cínicas apontam para mais de 200 milhões. Se o marketing foi mesmo de 125, o break-even cai para 525 milhões. Ou seja, o lucro real seria algo em torno de 60 milhões. Agora, se os gastos bateram 200 milhões, o filme teria que chegar a 637 milhões para se pagar. E aí ele ficaria no vermelho. E é aí que o jogo vira. Porque nenhum estúdio revela os números reais do marketing. Tudo o que temos são estimativas. Mas existe uma pista que muita gente ignorou. A fala direta de James Gunn. Em uma entrevista, ele cravou que nunca começaria um universo novo com um filme que precisasse de 600 milhões para não dar prejuízo. A lógica é clara. O plano era garantir lucro seguro, não criar um novo Justice League que afundasse o estúdio logo de cara. E mesmo se você quiser duvidar da fala do diretor, tem outro detalhe que pesa mais do que qualquer planilha. A Warner sabia que o retorno financeiro não viria só do cinema. Eles criaram o novo Superman pensando em licenciamento,
vendas digitais e expansão de marca. E isso a gente ainda vai explorar em profundidade. Só que antes de seguir com essa conta, tem um ponto nessa matemática emocional que muita gente esquece. Lucro nem sempre significa vitória cultural. E é aí que entra a equação invisível que define o verdadeiro impacto de Superman. A obsessão por números de bilheteria criou uma ilusão coletiva. A ideia de que o que define o sucesso de um filme se resume ao valor arrecadado nos cinemas. Mas esse é só o começo da equação. Porque Superman não foi pensado apenas como um filme. Ele é um produto central de uma engrenagem maior. E isso muda tudo. Mesmo que os números da bilheteria deixem dúvidas, o que se sabe é que o novo Superman teve uma campanha de marketing agressiva, com parcerias globais que expandem muito além da venda de ingressos. A Toyota e o Spotify, por exemplo, não apenas usaram a imagem do herói, pagaram caro para isso. Isso é brand value. E quando se trata de Superman, essa força simbólica sempre rendeu contratos de peso. A gente não tem acesso aos valores oficiais dessas parcerias, mas dá para olhar para trás. Em 2013, Man of Steel gerou 170 milhões só com acordos comerciais antes mesmo do filme estrear. Se o filme atual conseguiu metade disso, já compensaria boa parte dos gastos de marketing. E aqui nem entramos ainda nas vendas de brinquedos licenciados, que historicamente sempre funcionam com o personagem. Superman vende. E vende muito. Além disso, o que vem depois da tela grande também conta. Vendas digitais, Blu-rays, contratos de distribuição internacional. E claro, o streaming. Quando o filme entrar na Max, é quase certo que haverá um pico de assinaturas, como já aconteceu com a versão Snyder de Justice League em 2021. Isso é receita direta para a plataforma, que pertence à mesma Warner. O filme vira um ativo de longo prazo, não um gasto pontual. E tudo isso sem contar o impacto secundário que Superman gerou. Após a estreia, a audiência de Man of Steel explodiu na plataforma, subindo mais de 200%. É o que Hollywood chama de revival de catálogo. Ou seja, mesmo os filmes antigos voltam a gerar receita. Quando um reboot dá certo, ele carrega o passado com ele, e isso tem valor. Por isso, limitar a análise à conta fria de 588 milhões contra o custo de produção é subestimar o próprio mercado. A bilheteria é só a vitrine, mas a loja inteira está lucrando. Ainda assim, existe um número que incomoda, e ele tem menos a ver com grana e mais com legado. Porque por mais que Superman tenha vendido bem, ele ainda não superou Man of Steel. E isso levanta uma outra questão. Se o filme é tão bom, por que não fez mais? Quando se fala que o novo Superman não conseguiu ultrapassar a bilheteria de Man of Steel, a comparação pode parecer simples. Mas ela carrega um vício de origem. Desconsidera o contexto em que cada filme foi lançado. Em 2013, o cenário era outro. O MCU estava em plena ascensão. A trilogia de Nolan havia elevado o patamar do cinema de super-herói. Se a expectativa em cima da chegada do Superman de Zack Snyder era quase mitológica. A comparação entre os dois filmes pode até parecer justa, mas não é. Man of Steel surfou a onda de um mercado aquecido, com público ainda fascinado pelo gênero. Naquele ano, até Thor. The Dark World passou dos 600 milhões. Já em 2025, o gênero enfrenta desgaste. O interesse geral caiu. Filmes com personagens menos centrais vêm fracassando, tanto na Marvel quanto na DC. E, mais importante, o próprio público perdeu a confiança na marca DC, depois de anos de projetos interrompidos, mudanças de atores e promessas não cumpridas. O Superman de Gunn não teve o privilégio da dúvida. Ele foi lançado num terreno minado, com um fandom dividido e um histórico recente de decepções. Era um reboot que precisava limpar a bagunça deixada por The Flash, Black Adam e Shazam 2. Não era apenas um filme, era uma tentativa de restauração simbólica. Um esforço para dizer, agora vai. E mesmo assim, fez mais no Cetraumaro, do que qualquer filme anterior do personagem, incluindo Batman v Superman e Justice League. Isso por si só já aponta uma reconfiguração de interesse, pelo menos no público doméstico,
que historicamente pesa mais para o mercado norte-americano. Mas o detalhe que quase ninguém comenta está na inflação. Quando ajustamos os valores, o novo Superman cai para quinto lugar entre os filmes solo do personagem. E se considerarmos participações em crossovers, como Justice League, a colocação piora ainda mais. Mas existe uma armadilha nesse cálculo. Porque não é só o valor que muda com a inflação. É o custo do ingresso, o número de telas, a competição por atenção. Em 2003, a experiência do cinema era central. Em 2025, ela compete com streaming, redes sociais e cansaço narrativo. E ainda assim, o Superman atual vendeu mais do que The Marvels, Thunderbolts, First Steps e deixou até Capitão América 4 no retrovisor. A verdade incômoda é que o novo Superman não perdeu para o antigo. Ele venceu outra batalha. Uma mais difícil, mais silenciosa. E que muita gente nem percebeu que estava acontecendo. Só que ainda falta responder um ponto que alimenta a desconfiança. Se Gunn fez tudo certo. Por que tanta gente ainda vê esse filme como uma decepção? Quando um filme estreia, o público não chega vazio. Ele carrega bagagem. Expectativas, frustrações, traumas de outras obras. E o novo Superman teve que enfrentar o peso de um universo anterior, que desabou diante de todo mundo. Por mais que James Gunn tenha iniciado um soft reboot, ele não conseguiu apagar o histórico recente da marca DC. E isso, por si só, já compromete parte do engajamento popular. Até pouco tempo, o público associava o selo DC à confusão criativa, troca de atores, promessas vazias e decisões apressadas. O legado do Snyderverso terminou sem conclusão. The Flash foi um desastre de crítica e bilheteria. Shazam 2 passou quase despercebido. E Aquaman 2, mesmo com toda a bagagem do primeiro bilhão, não conseguiu reagir. Tudo isso criou uma sensação de desinteresse generalizado. Muita gente, mesmo curiosa com o novo Superman, escolheu esperar. Ou pior, já entrou na sala de cinema com o pé atrás. Essa desconfiança não existia quando Man of Steel chegou. Em 2013, o público ainda tinha a sensação de que a DC era sinônimo de qualidade, muito por causa da trilogia do Nolan. Hoje, o estúdio tenta recuperar um prestígio perdido, e isso exige mais do que um bom filme. Exige tempo, consistência e uma nova narrativa. Além disso, o desgaste não veio só do lado da crítica. Internamente, o fandom também rachou. Parte dos fãs de Cavill sentiu que o reboot foi uma traição. Outra parte achava que Gunn jamais conseguiria reinventar o personagem sem perder o impacto visual do Snyder. Mesmo com boas críticas, a divisão continuou. E um público dividido nunca cria o mesmo tipo de hype que um fandom unificado. Mas talvez o maior desafio de Gunn tenha sido esse: lançar Superman não como um espetáculo, mas como um pedido de reconciliação. O filme precisava provar que o herói ainda era relevante, que a DC tinha um plano e que o público poderia voltar a confiar. E, ao que tudo indica, ele conseguiu. Só que convencer o público é uma coisa. Convencer os investidores e os algoritmos é outra história. E nesse ponto, a Warner sabia que precisava de algo além de bilheteria. Precisava de um marco simbólico. E foi isso que Gunn entregou. Para entender se Superman foi ou não um sucesso, é preciso olhar além dos números e avaliar os objetivos reais da Warner. Não se tratava apenas de recuperar bilheteria. O estúdio precisava provar que era capaz de lançar um universo coeso, atrativo e sustentável, coisa que o antigo DCU jamais conseguiu entregar. E, nesse aspecto, a resposta já está nos indicadores. A bilheteria doméstica de Superman superou em apenas 48 horas o faturamento total de Blue Beetle, Shazam 2, The Flash e Adão Negro nos Estados Unidos. Em menos de 10 dias, o filme ultrapassou o acumulado mundial de Thunderbolts e deixou Capitão América 4 para trás. Isso é mais do que uma vitória simbólica. É a primeira vez desde 2008 que a DC vence a Marvel de forma direta no box office anual. Essa mudança de posição tem peso. Ela mostra que o desgaste não é exclusivo da DC. O próprio MCU já não arrasta multidões como em 2019.
A diferença é que, enquanto a Marvel ainda tenta lidar com uma exaustão narrativa, a Warner usou Superman como recomeço, e isso cria outro tipo de energia. Um reboot não precisa competir com o auge. Ele precisa gerar esperança. Além disso, a recepção crítica foi amplamente positiva. O filme uniu, pela primeira vez em anos, o gosto da crítica e do público, algo que nem mesmo Man of Steel conseguiu. O consenso é que Gunn devolveu ao Superman sua humanidade, seu carisma e, acima de tudo, sua relevância. E o impacto disso pode ser sentido em ondas secundárias. A procura por Man of Steel disparou no streaming. O pôster de Supergirl, Woman of Tomorrow, viralizou logo após a estreia de Superman. E o hype ao redor da terceira temporada de My Adventures with Superman cresceu de forma visível. Isso indica um efeito de contágio. O público não apenas gostou do novo herói, ele quer mais daquele universo. Gunn entendeu algo que muitos executivos ignoram. Não se trata só de vender ingresso, trata-se de restaurar o vínculo entre personagem e audiência. A vitória de Superman não foi sobre cifras astronômicas, foi sobre reconstruir confiança. E isso, para um estúdio que vinha afundando há quase uma década, é mais valioso do que qualquer recorde de estreia. Mas a comparação definitiva talvez não seja com Man of Steel. A verdadeira métrica está em outro herói. E em outro reboot. O erro mais comum na análise da performance de Superman é colocá-lo lado a lado com Man of Steel, como se ambos tivessem sido lançados sob as mesmas condições, com o mesmo público, no mesmo clima de mercado. Só que existe uma comparação mais justa e muito mais reveladora. Em termos de função narrativa e peso simbólico, Superman de Gunn tem mais em comum com Batman Begins do que com qualquer outra obra recente da DC. Batman Begins estreou em 2005 com um desafio similar: reconquistar um público traumatizado pelos excessos de Joel Schumacher e pela caricatura que o personagem havia se tornado. Não precisava bater recordes. Precisava provar que Batman ainda era relevante, sério e digno de novas histórias. E conseguiu isso arrecadando modestos 365 milhões. Um número que, ajustado pela inflação, ainda é menor do que o de Batman Forever. Mas ninguém hoje colocaria Begins abaixo daquele filme. Porque legado não se mede apenas em bilheteria. O Superman de Gunn cumpre exatamente essa função. Ele não veio para competir com os maiores lucros da era dourada dos heróis. Veio para mostrar que ainda existe valor no personagem, que ainda é possível acreditar no idealismo, na empatia e na coragem. Conceitos que, ironicamente, se tornaram raros no próprio gênero que ele ajudou a fundar. E o resultado já está se espalhando. O interesse por personagens secundários, como Supergirl, aumentou. A conversa sobre o novo DCU virou pauta de canal geek, crítica especializada e redes sociais, o que não acontecia com consistência desde Coringa. A missão de reabrir as portas foi cumprida. Com lucros modestos? Sim, mas com impacto duradouro. Gunn sabia que não precisava de 1 bilhão para provar que a DC ainda tem fôlego. Ele precisava de um filme que funcionasse como base sólida. Um filme que as pessoas quisessem revisitar. Que criasse identificação. Que gerasse debate. E, principalmente, que reintroduzisse o Superman como o coração de um universo inteiro. Quando um reboot consegue esse tipo de reação, ele não precisa quebrar recordes. Precisa apenas acender a fagulha certa. E essa fagulha, ao que tudo indica, já começou a se espalhar. Ainda falta uma última peça para fechar essa análise. A essência que deu força a tudo isso. E ela não veio do CGI, nem da direção de arte. Veio da escolha mais arriscada e mais humana que James Gunn fez. James Gunn sabia que não bastava reerguer o personagem na bilheteria. O desafio maior era emocional. O Superman do novo DCU precisava ser alguém que o público quisesse seguir, que despertasse empatia em uma era em que heróis passaram a ser vistos mais como marcas do que como símbolos. E foi exatamente aí que o filme venceu. Críticos e fãs concordaram em um ponto: esse Superman não tenta ser um semideus inalcançável. Ele é falível, próximo, com dilemas compreensíveis. Gunn usou o tom de All-Star Superman e de Superman for All Seasons como inspiração implícita.
São histórias em que o herói não se define apenas pela força, mas pela compaixão. Essa camada, que ficou em segundo plano no Snyderverso, agora é o eixo central da narrativa. O reflexo é imediato. O fandom que estava dividido voltou a se unir em torno da ideia de que o Superman pode ser, de novo, o coração da DC. O aumento repentino na procura por Man of Steel no streaming não é só nostalgia, é curiosidade renovada. A campanha de Supergirl, Woman of Tomorrow, pegou carona nesse impacto, mostrando que a Warner sabe que a força do novo DCU depende desse vínculo restaurado. Gunn não precisava de 1 bilhão para provar que sua visão funcionava. Precisava de algo mais raro: devolver ao público a vontade de acreditar em Superman. O filme pode não ter quebrado recordes históricos, mas plantou a base emocional para que o universo novo tenha futuro. E talvez esse seja o maior lucro de todos. E agora, eu quero ouvir de você. O que é mais importante para o legado de um herói? Números de bilheteria ou a capacidade de reconectar o público com sua essência?